Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho para mais um texto, o texto lançado na quinta-feira, e o título é Missão. Antes de começar a leitura desse texto, eu vou falar, eu resolvi colocar mais um texto durante a semana que eu tinha programado de colocar o mais recente na segunda e os mais antigos na sexta-feira. E eu vou colocar mais um na quarta-feira, porque como são muitos textos e eu já consegui gravar alguns, né? Eu estava meio preocupada se eu ia dar conta de gravar todos, mas eu consegui gravar alguns, então eu vou começar a colocar também uma a mais dos mais antigos na quarta-feira, porque justamente porque são muitos textos, é muito conteúdo, então aí eu tenho condições assim de mostrar um pouco mais do blog para vocês, tá bom? Então eu vou começar a leitura desse texto que chama Missão, é um assunto assim que eu tenho que eu acho que é muito relevante, assim, pelo menos para mim, tá bom? Então vamos lá. Em meio a tantas distorções e inversões de valores, me pergunto, quando foi que começamos a abrir mão da nossa verdadeira essência? De deixar que narrativas tomassem o lugar de nossas certezas? Papéis e responsabilidades tão bem delineados, não por regras, mas pela nossa própria natureza, foram sendo desfigurados, pervertidos através de convincentes discursos. Hoje, pais temem que seus filhos não os amem, esperam validação de quem deveria orientar e transmitir valores que os fortalecessem em seu desenvolvimento. Tornaram-se fracos e extremamente permissivos, construindo uma geração fragilizada e perdida emocionalmente. Muitos abandonaram sua fé, sua espiritualidade, e não me refiro à religião, mas às frequências que carregamos e que nos conectam com algo maior. É impressionante, mas há muitos que ainda creem que, sendo o universo tão vasto, seríamos nós o seu centro e a raça mais evoluída, ou ainda pior, o único planeta habitado e com vida inteligente. Entregamos nosso poder como indivíduos, cidadãos e até mesmo de nossas nações a seres que desconhecemos a origem, o caráter e as intenções, em troca de promessas impossíveis de se concretizarem, de controle disfarçado de cuidado. Passou da hora de retomarmos o controle sobre nossa vida, nossas escolhas e valores inegociáveis. Pais, assumam seus verdadeiros papéis, segurem os remos e enfrentem os desafios dessa tarefa incrível e magnífica de conduzir, orientar e proteger esses pequenos seres a nós confiados. Haverá momentos em que nos sentiremos como se estivéssemos nadando contra a correnteza, mas precisamos entender que nós somos a correnteza. Nos deixamos iludir por aparências de poder que nos manipulam para que não tenhamos acesso à nossa verdadeira força e que, dessa forma, tomemos posse do leme e mudemos a direção da embarcação. É hora do motim, de pôr abaixo as injustiças e extorsões. Os que trabalham pela luz e para a luz estão se reunindo através de suas frequências. O início se deu de forma sutil e vem avançando a passos largos. Toda escuridão está sendo iluminada, todos os cantos obscuros estão sendo expostos. A luz apenas segue se espalhando sem alarde. Muitos a estão percebendo e acordando de seus sonos milenares. É hora do caminho de volta, de assumirmos nossos papéis, nossa responsabilidade, de forjar valioso metal, lapidar os preciosos diamantes e mostrar ao mundo os verdadeiros valores: caráter, honestidade, respeito, amor verdadeiro e coragem.
Sejamos fortes para enfrentar as batalhas, os tombos, feridas e obstáculos que surgirão. Como diz um conhecido provérbio, homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Vivemos tempos difíceis e está na hora do metiolate voltar a arder. Abracem a missão com coragem, foco e fé, e a vitória será certa. Essa é uma questão assim que me preocupa bastante, porque a gente tem visto aí tantos absurdos, né? Tantas distorções, tantas inversões de valores acontecendo, e acaba sendo um pouco preocupante, né? Porque a gente vê assim que a geração que está aí hoje, né? Que seria o futuro do nosso país, é uma geração fragilizada, uma geração perdida, uma geração cheia de conflitos, de ansiedade, de depressão. Eu acho que nunca houve uma geração assim tão frágil quanto essa geração atual. Muito disso, lógico, diz respeito a todo esse acesso exagerado à tecnologia, à informação, a muita facilidade, muita comodidade, muito conforto. E isso acabou, apesar de ter um lado positivo, né, do acesso, um acesso a um número maior, uma velocidade maior à informação, houve também o lado negativo, que essa comodidade justamente acabou causando uma geração mais fraca, uma geração que não passa, né? O tempo todo, a informação é tão ágil, o tempo todo eles têm atividade, estão fazendo alguma coisa, eles não passam pelos momentos de tédio, de não ter o que fazer, e isso acaba gerando um comportamento muito ansioso neles. Tudo tem que ser muito rápido. Então, por exemplo, hoje em dia se eles vão, isso acontece com a gente, inclusive, esse acesso a tudo ser rápido, 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 né? É uma diferença muito grande de quando a internet começou, que a gente tinha aquela internet de escada, né? Que você ficava vendo aquela coisinha girando, 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 e a gente tinha que ter paciência para esperar. Hoje, se demorou 3 segundos, pronto, já a pessoa já começa a clicar em tudo, já não tem paciência, porque está demorando demais. Então, isso trouxe, né, um prejuízo para justamente essa formação do caráter, de você buscar as coisas, a dificuldade nos forja o caráter, a força. Eu, né, vim de uma geração em que a gente não tinha essas facilidades que a gente tem hoje, né? Não tinha Uber, não tinha a internet, não tinha nem celular, não tinha nada disso. Então, a gente tinha que se virar, né? Que buscar soluções. E isso foi fazendo com que a nossa geração ficasse uma geração mais resiliente, né? E o problema é que alguns pais, a nossa geração tinha pais mais exigentes, mais rigorosos, né? E outro dia até eu vi uma entrevista que era justamente uma das pessoas falava, né, que tinha preocupação se os filhos dele, como que os filhos dele os ouviam, né, como pai, se ele era amado, e a outra pessoa que era mais velha falou: no nosso tempo, os nossos pais, eles não estavam preocupados se nós os amávamos, eles queriam que nós os respeitássemos, né? Eles estavam cuidando de fazer de nós pessoas bons seres humanos, produtivos, educados, respeitosos, honrados, honestos. Esses eram os valores, né? E hoje em dia,
E a gente vê que muitos pais, eles temem justamente porque, assim, as mães também foram tiradas de dentro de casa. Antes, as mães, elas davam um suporte maior aos filhos, né? Hoje as mães foram tiradas também de casa, então, assim, o tempo de convívio reduziu e acaba que muitos pais se sentem culpados e acabam querendo trocar, né, esse tempo que eles não têm, a qualidade de tempo que eles não têm com os filhos por coisas materiais. E, na verdade, o que as crianças hoje sentem mais falta justamente é de presença, né? É de mais companhia dos pais, é mais amor. Então, às vezes, o pai chega em casa, a mãe chega em casa, tudo bem, todo mundo hoje em dia tem que trabalhar tal, mas a hora que chega em casa, né, desconecta e conecta com o filho. Eles precisam, qualquer tempinho que se puder passar com os filhos e conversando e transmitindo valores é super importante. E houve essa desconexão e também muitos pais é, de hoje estão tão perdidos quanto são dessa geração que já começou, né, a se perder há um tempo atrás. Então, aquela coisa da desconstrução dos papéis, né, da inversão dos papéis. Não, isso é uma coisa assim, além de fisiológica, também psicológica. As características femininas são totalmente diferentes das características masculinas. E isso não é questão de machismo, de feminismo, porque para mim, assim, feminismo e machismo, estão em polos opostos, mas são radicais do mesmo jeito. São duas coisas ruins. Aliás, esses ismos, sou contra esses ismos, entendeu? Então, assim, o que tem que ter é o respeito ao papel da mulher, ao papel do homem, mas sem essa disputa que tentou se criar e que está destruindo as famílias. A gente vê uma agenda aí avançando, trazendo uns comportamentos, falando assim como uma expressão já muito conhecida, uma lacração que acaba fazendo com que alguns pais, por quererem, né, parecer ultramodernos, ultra inteirados nas coisas, acabem prejudicando seus próprios filhos, confundindo as crianças numa época que elas precisam de referências fortes, né? De coisas de que os pais assumam realmente o papel deles como orientadores, né? Como os guias. Afinal de contas, essa a missão da maternidade e da paternidade é uma missão linda, trabalhosa e que justamente nos foi confiada, não para você simplesmente deixar que outras pessoas interfiram e, e invertam os seus valores, com medo de ser mal interpretado, com medo de ser cancelado. Isso é um efeito assim, ridículo perto da grandiosidade que é você ajudar a forjar boas pessoas para o futuro, né, do nosso país, bons indivíduos para a comunidade. E a gente vê essas aberrações acontecendo, essas inversões de valores acontecendo, pessoas que na verdade ficam repetindo narrativas, e quando você faz um questionamento um pouco mais profundo, com argumentos mais sólidos, elas simplesmente não sabem o que responder, porque elas percebem que não tem lógica o que elas estão defendendo, simplesmente porque elas acham que é a narrativa do momento e que elas têm que estar por dentro daquilo, têm que fazer igual todo mundo. E quem estão sendo prejudicados? Os pequenos, que deveriam estar tendo todo o suporte. Então é um momento
em que realmente precisa ter uma virada de chave aí, e as pessoas começarem a assumir um papel importante para reverter muito estrago que já foi feito, que há tempo para reverter, principalmente os que estão nascendo agora, eles já vêm com uma consciência muito mais ampliada, muito mais evoluída. Então, se tiverem o suporte adequado, né, uma qualidade de amorosidade na educação, na condução, e a gente poderia ter uma geração incrível. Então é importante porque a gente está vendo que algumas narrativas absurdas estão tomando conta das instituições de ensino, dos círculos de amizade, e é papel dos pais, dos genitores, de formarem a base. Eles não estão aqui de enfeite, eles têm uma função, eles têm realmente uma missão, como é o título desse texto, para muito importante para as futuras gerações, para o futuro do planeta, para o futuro do país. E eu acho que é um movimento que precisa começar a ganhar volume, que as pessoas precisam começar a se conscientizar, começar a prestar atenção, porque muita gente, né, vê as coisas acontecendo, mas pensa, não é comigo, não é. Vai chegar uma hora que vai atingir todo mundo. Pode não tá agora acontecendo nada com essa pessoa, mas se a coisa continuar crescendo e ninguém fizer nada, vai atingir todo mundo. E as pessoas acham que não é com eles, ou porque, né, pensam, são contra, têm um pensamento oposto às pessoas que estão defendendo que se tem um maior cuidado nessas questões, né, principalmente na formação psicológica, no suporte psicológico, nessa fase em que os pequenos estão tendo as referências, né? E que eles tenham solidez no desenvolvimento psicológico deles, para que no futuro eles possam tomar as próprias decisões e não serem influenciados e controlados por pessoas que, na verdade, não estão preocupadas com eles como pessoas, mas sim com um, uma agenda, com uma narrativa, com uma ideologia. Então, mesmo quem pensa diferente precisa olhar com amor, com cuidado para o que está acontecendo, porque vai chegar neles também, vai chegar em todo mundo, se não houver esta tomada de consciência e tomada de atitudes, que é o que a gente precisa. Tomar atitude para que isso não continue crescendo dessa forma descontrolada. Então, quando eu brinco que eu falo, está na hora do mertiolate voltar a arder, porque está na hora de a gente começar a criar homens fortes, mulheres fortes, com capacidade de raciocínio lógico, de raciocínio crítico, e não o que a gente está vendo, só um bando de papagaio repetindo, repetindo, repetindo. Quando você tenta argumentar, ou a pessoa foge, porque foge da pergunta, foge da questão, ou começa a ficar agressivo, porque eles não têm, não existe argumentos fortes para uma série de coisas que se defende, que a gente está vendo ser defendida e que não tem base, que não tem lógica, porque infelizmente houve todo um trabalho aí que veio se desenvolvendo e os pais distraídos não perceberam, né? Eu me incluo também, lógico, porque por um bom tempo eu também estive distraída aí né, na Matrix, achando que tudo era normal, tudo era pelo bem, tudo era modernidade, e a gente não foi vendo esses avanços, né? Aquela coisa assim, comendo pelas beiradas, né? E agora
chegou no ponto que a gente chegou, da gente ver situações realmente terríveis, né? E então o que eu gostaria com esse texto é que as pessoas refletissem um pouco e começassem a pensar em quais as possibilidades, né? Cada um fazendo um pouquinho, porque o mal avança por quê? Porque os bons silenciam e os bons acham que, eu sou só um, não vou fazer nada, eu não vou fazer diferença. Todo mundo pode fazer diferença. Se um faz uma coisinha aqui, o outro faz uma coisinha ali, o outro divulga uma coisinha aqui, o outro protesta uma coisa aqui, as coisas vão, as pessoas vão, o movimento vai crescendo, as pessoas vão percebendo, muitos que estão distraídos começam a prestar atenção, os que estão dormindo começam a acordar para a vida, e aí as coisas acontecem. O que a gente não pode deixar é que continue caminhando do jeito que está caminhando. Tem muita gente que deixando acontecer porque acha que não pode fazer nada, né? Todo mundo é importante, todo mundo tem um papel importante, então que as pessoas reflitam e cada um faça, que seja dentro da sua casa, o seu trabalhinho ali, a sua lição de casa. E para que no final todo mundo seja beneficiado. Então, eu gostaria assim, esse texto é mais uma reflexão sobre o momento atual que a gente está vivendo e da importância das atitudes, né? Da proatividade em prol de um fortalecimento, né? Para as novas gerações e para que vai agregar e que vai trazer benefícios para todo mundo, para toda a comunidade, e para o nosso país, para o planeta, enfim. Era isso que eu queria sobre esse texto. E aí, agora mudo então um pouco a periodicidade do, do canal. E a gente se vê num próximo texto. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.